Oi amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje a gente vai tricotar juntos uma peça que eu amei tricotar. É um colete bem cara de verão que você pode tecer no comprimento que você desejar. Eu utilizei apenas 2 novelos da linha Anne, que é um fio 100% algodão, mas deixei na receita lista de substituição, amostra. Eu fiz essa peça no tamanho M para vocês e deixei as medidas aqui de tudo para que você possa ajustar para o seu tamanho. Eu vou deixar a sugestão de montagem para P, M, G e GG, lembrando que eu tricoto para o tamanho M. E eu fiz essa peça com 4 perninhas juntas da linha Anne. Então, você vai pegar 2 perninhas de um novelo e 2 perninhas do outro novelo, juntar e começar a montagem. Para o tamanho M, a gente vai iniciar com 43 pontos na agulha. Se você não sabe fazer o ajuste dessa peça, nem a montagem, não se preocupe. Aqui no nosso canal no YouTube nós temos a videoaula dessas duas técnicas, caso você deseje aprender. Comenta que eu te mando o link, é um prazer. Se você está chegando agora no nosso canal, comenta, se inscreve e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Estou aqui terminando a montagem e eu sempre gosto de deixar uma ponta bem longa para fazer o acabamento, costura ou qualquer coisa que eu precise com este fio. Para ele não me atrapalhar, eu vou fazer essa pequena bolinha de fio aqui, que eu deixo bem próximo da ponta do meu trabalho, para não perder e não deixá-la me atrapalhando. Pelo direito, a gente vai iniciar a primeira carreira e nela nós vamos repetir todos os pontos em meia, do primeiro até o último. Então, basta você fazer todos esses pontos em meia. E você vai fazer isso também na carreira número 2, 3, 4, 5 e 6. Como é apenas ponto meia, eu vou mostrar para você o final da carreira, que está aqui, olha, com meia. Eu já deixei pontos de borda para facilitar a costura. Agora, a gente vai continuar o nosso projeto, mas é só para você saber, essa parte inicial do nosso trabalho tem aproximadamente 4 centímetros de altura. A carreira número 7 e 11 são idênticas, elas são iniciadas com 2 pontos em meia. Aqui nós temos o asterisco, então repetimos laçada na agulha, mate duplo, que é um ponto sem fazer, outro ponto sem fazer, um ponto em meia e agora eu devolvo os 2 pontos por cima do ponto que eu teci. Agora a gente vai fazer laçada na agulha, então o fio vem pra frente, faço a laçada e os 3 pontos em tricô. Eu continuo repetindo o asterisco por toda a carreira. Lembrando, fio para trás, laçada, mate duplo, 2 pontos sem tecer, um meia, devolve os 2 pontos sem tecer sobre o ponto trabalhado. Fio vem para frente, laçada na agulha e 3 pontos em tricô. Então, aqui eu fiz 2 repetições, você continua repetindo o asterisco até chegar nos 5 últimos pontos, que a gente vai finalizar com laçada na agulha, então fio para trás, laçada mate duplo, 2 sem tecer, um meia, devolvo os pontos sem tecer. E para terminar, a gente vai fazer uma laçada na agulha e os 2 últimos pontos serão 2 meias. E assim finalizamos, lembrando que a 7 e a 11 são idênticas, essas duas carreiras. A carreira de número 8 e 12, pelo avesso, também são iguais. Nelas a gente começa com 2 meias, e depois a gente faz 3 pontos em meia, lembrando que a laçada a gente vai entrar dessa forma que eu estou mostrando, porque a gente precisa mantê-la como um furinho, tá bom? Depois desses 3 pontos em meia, a gente vai repetir o asterisco, que é feito com 3 pontos em tricô, então trago o fio para frente e faço 3 tricôs. Depois a gente devolve o fio para trás do trabalho, para que a gente possa fazer 3 pontos em meia. E a gente agora repete apenas o asterisco. Então, a gente traz o fio para frente, faz 3 tricôs,
Na sequência, a gente devolve o fio para trás e faz 3 pontos em meia. E assim a gente continua por toda a nossa carreira, fazendo 3 tricôs e 3 meias. Quando você chegar nos 2 últimos pontos, eles serão 2 meia. E assim nós concluímos essas carreiras. Na 9 e 13, que são idênticas, nós vamos começar com 2 meias. E aqui temos o asterisco, onde vamos repetir 3 pontos em tricô. Aqui está o primeiro, segundo e terceiro. Agora a gente vai fazer uma laçada na agulha, então o fio vai para trás, laçada, mate duplo, 2 sem tecer, 1 meia, devolve os 2 pontos sem tecer. E para terminar, laçada, fio vem para frente e faz a laçada. Repetimos tudo de novo, então vamos lá. 3 pontos em tricô, 1, 2, 3, fio para trás, laçada, mate duplo. Agora a gente conclui com o fio para frente e uma laçada. Repita o asterisco até os últimos 5 pontos da carreira, que serão feitos como 3 pontos em tricô, fio para trás, 2 meias. E assim concluímos as carreiras 9 e depois a 13. Para as carreiras 10 e 14, começamos com 2 pontos em meia, fio para frente, vamos fazer 3 pontos em tricô e repetimos o asterisco por toda a carreira, fazendo 3 pontos em meia. Aqui está o primeiro, segundo, terceiro, lembrando de manter as laçadas como furinho. Se você tem dificuldade nisso, tem videoaula aqui no nosso canal só para falar como deixar as laçadas abertas ou fechadas. E eu repito tudo novamente. 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô. Assim eu vou continuar tecendo até chegar no fim da minha carreira. No caso, nos 2 últimos pontos. Eles serão mais uma vez tecidos como 2 pontos em meia. E pronto! Depois da 14ª carreira, você vai ver que o seu trabalho vai ficar desta forma. Aqui nós temos uma repetição, uma parte fechadinha e uma parte com os pontos abertinhos. Esta é a repetição que nós vamos precisar fazer para crescer o tamanho das nossas costas. A primeira repetição tem aproximadamente 9 centímetros de altura. Aqui está quando eu terminei 4 repetições totais da carreira de 1 a 14. Então, aqui está, olha só, 1, 2, 3, 4 repetições. E para essa parte de cima, eu fiz mais 6 carreiras em ponto tricô. Desculpem, eu fiz 6 carreiras igual a gente começou o projeto, tá? Daquelas 6 primeiras carreiras, que não são em tricô, são 6 carreiras em ponto meia. Me desculpem o equívoco. Para o arremate da peça, você pode utilizar o arremate que você desejar. Eu vou utilizar arremate em tricô, que faz este efeito bem aqui. Eu tenho aulas de arremate aqui no nosso canal, se você deseja aprender, mas você pode usar o arremate da sua preferência. Lembrando que quando você terminar, você precisa cortar o fio deixando aproximadamente 20 centímetros a 30, para a gente poder fazer o acabamento com esse fio do ombro do nosso projeto. Então, eu vou cortar e vou travar o último ponto. Quando você terminar as costas, e você pode fazer mais repetições se desejar, eu fiz apenas 4, mas você pode fazer 5, 6, quantas você quiser. As minhas costas têm aproximadamente 45 centímetros de altura, tá? Então, fica aqui de referência para você. Para a frente direita, eu vou colocar 31 pontos na agulha pelo método tradicional ponta longa. As duas frentes são iniciadas da mesma forma,
Em ambas a gente vai colocar 31 pontos. Se você tece para outros tamanhos, use a regrinha de 3 para tecer o mesmo equivalente. Deixo sempre esse pontinho de material para fazer depois um acabamento. E as duas frentes são iniciadas, então, fazendo aquelas 6 carreiras em ponto meia. E a gente vai tecer do primeiro até o último ponto com meia. Eu vou mostrar novamente só essa primeira parte da repetição, mas é a mesma receita das costas, tá, gente? A quantidade de pontos está equivalente. Então, você não precisa se preocupar porque não tem nenhuma modificação. Então, se você fez as costas, a frente é como se fosse as costas em miniatura. É a mesma coisa. E se você chegou nesse vídeo até aqui, não deixa aquele like super importante que vale tanto para o meu trabalho aqui na internet, que é gratuito e só visa o bem ao próximo. Então, por favor, deixa um like e inscreva-se no nosso canal. Agora você repete essas 6 carreiras em ponto meia e parte para aquela parte do ponto rendado, que são as carreiras de número 7 até a carreira de número 14. Tudo que você precisa eu deixei também na receita escrita, que você pode acompanhar carreira por carreira. Você imprime a receita e vai marcando com um lápis todas as carreiras porque elas estão enumeradas, para que você não fique com nenhuma dúvida. Então, aqui eu vou tecer as carreiras de número 7 e 14 normalmente. Se você estiver ouvindo alguns gritinhos ao fundo, é porque o meu filho está brincando e ele brinca gritando. Eu juro pra vocês que eu tento o melhor horário pra gravar, mas é muito difícil porque ele gosta de brincar gritando. Então, eu tô mostrando aqui pra você que a quantidade de pontos para fazer a frente com 31 tá certinho, vai dar para você tricotar exatamente como nas costas. Como eu vou repetir a mesma coisa, eu vou mostrar pra você aquelas 2 repetições do ponto decorativo para que a gente passe agora pro decote, porque a gente vai diminuir esse projeto, tá bom? Para ficar uma frente que logo abaixo dos seios ela cobre a região da barriga, por assim dizer. Então, eu tô só deixando registrado aqui para os amigos iniciantes, para eles visualizarem a quantidade de ponto. Tô deixando aqui no vídeo para você, repetir as carreiras de 1 a 14 por 2 vezes totais. Se você ficar com alguma dúvida, é só comentar. Na receita escrita, eu também deixei a questão da montagem dos pontos para vocês. E quantos pontos eu monto? Tá lá na receita escrita para que você possa fazer o ajuste de forma mais tranquila desse projeto. Quando você terminar as 2 repetições, seu trabalho vai ficar desta forma aqui. Agora, nessa parte dos cordões em meia, que a gente vai fazer a diminuição do decote. Para isso, a gente vai iniciar fazendo, na primeira carreira em meia, 2 pontos em meia. E depois, nós vamos fazer 3 pontos juntos em meia. Essa parte vai ficar bem apertadinha na agulha, principalmente se você tem um ponto apertado. Mas vai com calma e não deixe nenhuma perninha do seu fio escapar, porque a gente tá com muitas perninhas de fio aqui. Agora, você vai repetir mais 3 vezes. 2 pontos juntos em meia. E pela última vez, 3 pontos juntos em meia. Gente, eu falei meio errado. São 3 vezes 3 pontos juntos em meia. Pronto, para não ter confusão. E o restante da carreira é todo em ponto meia normalmente. Então, a gente colocou aqui 6 diminuições, tá bom? Fazendo 3 pontos juntos em meia, 3 pontos juntos em meia e 3 pontos juntos em meia. Hoje eu tô que tô, hein, gente? Nossa senhora, acho que é porque eu fico pensando no meu filho e aí eu não concentro em cantar a receita bonitinha pra vocês. Me desculpem. Então, eu vou finalizar a primeira carreira em ponto meia e eu vou mostrar pra você toda essa parte do decote, porque ele vai ser espelhado para outra frente. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, então segue aqui comigo. Quando você terminar a primeira carreira, você segue para a segunda carreira em ponto meia. Esta é uma segunda carreira em que todos os pontos serão em meia, normalmente. E aqui a gente não vai colocar diminuição, combinado?
Então, do primeiro ao último ponto, a gente só vai fazer meia. Não vou acelerar o vídeo, tá bom? Para que você possa compreender bem. É a única parte um pouquinho mais complicada, eu acredito, desse trabalho. Por isso eu decidi gravar as duas frentes, porque temos amigos que têm dificuldade quando a receita só manda você espelhar o que tem que ser feito. Quando você terminar a segunda carreira, você vai girar pelo direito novamente e vamos repetir aquela mesma carreira das diminuições. Então vamos lá novamente. A gente faz 2 pontos em meia e depois repetimos 3 vezes 3 pontos juntos em meia. De novo, 3 pontos juntos em meia. E pela terceira e última vez, 3 pontos juntos em meia. Pronto, gente, não tem erro. O vídeo é exatamente como eu fiz a peça, então se eu falar errado, segue o vídeo. E agora, a gente conclui o restante da carreira toda em ponto meia. Aqui a gente já arrematou bastante ponto. Foram mais 6, então a gente já tirou 12 pontos da nossa carreira. É um arremate bem drástico mesmo, só para fazer com que a frente fique um pouquinho babadada. Fica bem bonitinho pro verão, para quem quer uma peça mais aberta, bem furadinha. O algodão, ele é elástico, tá? Leve isso em consideração. Na carreira número 4, basta a gente tricotar todos os pontos em meia normalmente, do primeiro ao último ponto. Então, leve em consideração que nós estamos tecendo com algodão, que é um material que não deve ter atrito para não produzir bolinhas e que ele tende a crescer de 10 até 30% o tamanho inicial que a gente tece a peça. Então, tenha isso em mente e não faça a peça tão grande assim, porque ela vai esticar um pouquinho depois de lavada e com o próprio peso ao vestir e aí do dia a dia, tá bom? Agora, na quinta carreira, nós vamos repetir pela última vez a diminuição. Então, a gente vai repetir 2 pontos em meia. Vamos colocar aquelas 3 diminuições. Então, 3 pontos juntos em meia, uma vez. 3 pontos juntos em meia, 2 vezes. Ó, calma que é muita perninha de fio. E 3 pontos juntos em meia, pela terceira vez. O restante da carreira toda em ponto meia. E agora a gente ficou com um total de 13 pontos na agulha. Essa parte vai servir também para o ombro do nosso projeto, que tem aproximadamente de 10 a 11 centímetros de largura. Se você deseja um ombro maior, não coloque tantas diminuições. A sexta e última carreira é toda em ponto meia. E assim nós fizemos aquela listra fechadinha, que é a primeira parte do desenho. Porque o nosso desenho, lembra, ele é uma listra fechada e uma listra aberta. Uma listra fechada e uma listra aberta, por 4 vezes. Então, o que você deve fazer agora é seguir a receita como se nada tivesse acontecido. Então, nós vamos agora para a carreira de número 7 e 14, depois as carreiras de 1 a 14, terminando com as 6 carreiras em ponto meia, da mesma forma que fizemos as costas. Assim fica 4 repetições do desenho e na parte de cima as 6 carreiras em ponto meia. Agora basta fazer o arremate. Eu vou fazer o arremate em tricô. Se você fez mais listras, faça a mesma quantidade para encaixar com as costas. Não pode fazer 4 nas costas e 7 na frente, senão a peça não vai encaixar e você não vai conseguir costurar pela lateral, tá bom? Ela tem que ser espelhada. E isso é muito importante você lembrar. Se você for tricotar para tamanhos GG, talvez 3 novelos sejam necessários
porque esses 2 novelos, eles fizeram quase a peça exatinha, tá, gente? Sobrou, mas não sobrou tanta quantidade assim. Quando você arrematar o ombro, trave o último ponto da mesma forma que nós fizemos nas costas. Eu também deixo material para acabamento ou costura, mas não é obrigatório. E a gente segue agora para outra frente, para a frente esquerda, que eu também deixei separadinho na receita escrita para que você não tenha dificuldade. Como eu falei anteriormente para vocês, o início é idêntico. A gente vai colocar as mesmas quantidades de pontos, fazer as 2 repetições do desenho e agora na parte de cordões em meia, a gente vai inverter. A primeira carreira, ela vai ser toda em ponto meia. E a gente não vai colocar diminuição nessa primeira carreira, combinado? Porém, quando a gente estiver terminando e a gente for girar a peça para a carreira número 2, a gente vai colocar. Então, na parte esquerda da frente, a gente vai colocar as diminuições nas carreiras pares. E assim nós vamos espelhar o decote do nosso projeto. Então, vamos lá. Eu vou passar também para você, para que não fique com dificuldade, tá bom? Se você quiser acelerar para a parte final do vídeo, não tem problema, deixei na receita um desenho com as medidas para você. Na carreira número 2, a gente vai fazer os primeiros 2 pontos em meia e depois a gente repete 3 pontos juntos em meia. Pela segunda vez, 2 pontos juntos em meia. E pela terceira vez, 3 pontos juntos em meia, gente. Me desculpem, nossa, hoje eu tô que tô, hein? O restante da carreira é todo em ponto meia. Gente, depois que eu virei mãe, é um olho no padre, um olho na missa. Eu tô editando vídeo, tô tricotando, tô olhando meu filho, tô de olho na internet, no telefone. Oh, meu Deus, é tanta coisa, gente, me desculpem. E é da dislexia. E, meu Deus do céu, é muita coisa para uma cabeça de uma mãe, gente. Me dê um descontinho, vai. Então, quando a gente terminar a segunda carreira, pelo lado do avesso, a gente vai girar novamente e repetir as carreiras de diminuição. Então, vamos lá. A terceira carreira não tem nenhuma diminuição. Ela é apenas em ponto meia. E essa é uma carreira pelo direito. Eu tô deixando esse vídeo no nosso site na parte de peças de verão. Você tem receitas para essa numeração de agulha, para a linha Anne, para peças de verão e também as receitas são separadas por tamanho, P, M, G, 42, 40, 38. Tudo, gente, tá organizado no nosso site euamotricô.com.br. Se você gosta do meu trabalho e quiser mais receitas exclusivas, eu tenho também o Jardim de Novelos, que é o meu site para assinantes, com bacana, muito conteúdo legal feito exclusivamente para os meus apoiadores. Conheça, o link está na descrição do vídeo. Na carreira número 4, a gente vai fazer 2 pontos em meia e novamente vamos fazer 3 pontos juntos em meia 3 vezes. Então, aqui está a primeira vez, 3 pontos juntos em meia pela segunda vez, 3 pontos juntos em meia pela terceira vez. O restante da carreira é toda em ponto meia. E assim nós continuamos. Quando você chegar no final da carreira, acho que agora tá ficando bem claro, né, gente? Você vai repetir a carreira número 5, que é uma carreira onde todos os pontos são em meia, sem diminuição. Aqui no YouTube também tem o clube de canais, eu voltei com ele a pedido de alguns amigos que preferem o sistema de pagamento do YouTube.
Mas o Jardim de Novelo tem Pix, tem boleto, tem cartão de crédito, transferência bancária, tem tudo, gente. E a mensalidade custa apenas R$10. E a gente tem um acervo de mais de 32 receitas. Cada mês que passa tem receita nova. E quando você entra no Jardim, você tem acesso a todas as receitas. Na sexta e última carreira do nosso decote, vamos iniciar com 2 meias e fazer 3 pontos juntos em meia pela primeira vez, 3 pontos juntos em meia pela segunda vez e agora 3 pontos juntos em meia pela terceira e última vez. Aqui a gente retornou a ter 13 pontos na agulha da mesma forma que a gente precisava ter lá para frente direita. Eu concluo fazendo toda a minha carreira agora em meia até o final. E assim a gente finalizou aquela listrinha fechadinha de pontos em meia. Eu vou continuar as repetições da carreira de 7 a 14 para fazer o ponto furadinho e continuo repetindo a receita normalmente até totalizar as 4 listras, depois aquelas 6 carreiras em ponto meia do topo da peça. Vou então aqui mostrar para você, olha, como está ficando, como é o formato. Ele faz essa curva bem acentuada. Quando você terminar a segunda frente, vão ficar desta forma. Você pode colocar botões, formas de fechar. Aqui tá muito quente, então eu não coloquei nada. Eu vou colocar a frente do meu trabalho para a mesa e eu marquei no final da segunda listra do segundo desenho a altura da minha cava e o pescoço. Eu contei 13 pontos. Então, você vai ter 10 centímetros para cada ombro, aproximadamente, com 13 pontos na costura. E para a cava, eu contei as 2 repetições do desenho. Você pode experimentar e fazer da forma como você preferir, tá bom? Então, eu tô colocando aqui frente direita, frente esquerda, para que eu não erre a montagem. E com uma agulha de tapeçaria eu vou fazer a costura utilizando os fios que já estão no projeto. Por isso que eu deixei aquele material extra para fazer essa costura. Eu costurei a primeira listra fechada, a primeira listra aberta, né? Que é aquela listra furadinha. Depois, eu costurei a segunda listra fechada e segui a costura na segunda listra aberta. Essa parte do tronco tem aproximadamente 20 centímetros. Eu deixei aproximadamente 25 centímetros para o decote do braço, porque eu gostei, ficou bem grande, bem solto no corpo. E aqui então eu parei a minha costura. Joguei o fio pro avesso e fiz um acabamento. Os 2 lados são costurados desta forma. Para o ombro, eu vou fazer a costura de 13 pontos. Então, eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e vou fazer costura dos 13 pontos, que tem aproximadamente 10 centímetros de largura. Se você quiser, pode deixar mais ou menos pontos, fica também a seu critério. No meu canal, temos também videoaula de costura. Se você quiser assistir, comenta, porque você pode usar a técnica de costura que você preferir, tá bom? Faça a costura do outro ombro desta mesma forma. E como vocês sempre pedem, tem a versão desse vídeo para canhotos? Tem, tá no nosso canal Tricô para Canhoto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Este é o resultado do nosso colete. Muito obrigada pela sua companhia. Se você assistiu esse vídeo até aqui, fiz com muito carinho. A gente se vê então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!